Bom dia, comunidade! Hoje, aqui no canal, eu vou começar a fazer uma série de vídeos mostrando para você todo o processo de realização do novo filme que eu estou produzindo chamado Arcano. Toda semana, um novo vídeo contando os bastidores de uma produção de cinema. E para começar, uma entrevista super informal que eu fiz com o diretor do filme, o Diego Freitas, ali no café da manhã do hotel em São Luís, onde a gente conversou sobre o processo criativo dele, como é que ele começa a desenhar artisticamente o filme, qual é a relação que ele tem com o fotógrafo, com o diretor de arte, com o caracterizador, com o figurinista, para descobrir os caminhos estéticos do filme. Falamos também muito sobre a importância da escalação do elenco, a química que esse elenco tem que conseguir realizar para a coisa toda dar certo. Falamos de planejamento, a importância do planejamento para o resultado final do filme, do produto, né, do conteúdo audiovisual. Enfim, várias dicas que vocês vão adorar. Se vocês querem saber qual é o processo, né, como é que se faz cinema, eu acho que vocês deviam assistir até o fim essa entrevista. Beleza? Oi, Diego. Tudo bem com você? Tudo bom. Então, Diego, eu queria te fazer 3 perguntas. A primeira é o seguinte: o que fez você aceitar o meu convite para dirigir o longa-metragem Arcanos? Então, eu conheço a Elisa Tolobelli há mais ou menos 10 anos e a gente sempre ensaiou trabalhar junto. A gente já trabalhou, na verdade, no Segredo de Davi, ela foi minha coprodutora, mas a gente tinha essa vontade de trabalhar de uma forma intensa, de uma forma junto e bolar. Tá desde o comecinho do projeto, a gente tá desde o começo, quando nem roteiro tem, né? Então, primeira vontade de trabalhar com a Elisa, de aprender com ela, de trocar experiência. E segundo, porque é uma história que é muito legal, divertida, instigante. É uma história que tem um desenvolvimento de personagem muito bom. Ela começa de um jeito, ela termina de outro, ela tem uma grande jornada pela frente. E isso significa que precisa de grandes atores, precisa de um belo trabalho de direção. Então, tem muitos motivos para ter aceitado. Mas principalmente porque é um tipo de história, é um tipo de filme que eu quero muito fazer, que eu me identifico com essa proposta. Um filme que acesse as pessoas, que seja arrojado e comercial, é isso. E me diga uma coisa, como é que é o seu processo criativo? No que você pensa primeiro quando você vai fazer um filme? Em termos de roteiro, em termos de visual, em termos de dramaturgia, narrativa cinematográfica? Todos os meus filmes até hoje foram roteiros meus, né? Então, sempre começa com a dramaturgia. Esse personagem quer o quê e ele vai chegar aonde. Então eu fico muito tempo, às vezes anos, para descobrir isso, onde que a gente vai chegar. E a partir dali é ter uma dramaturgia sólida, né? Ter um personagem que seja complexo, seja coerente, que a trama seja boa. Agora, depois de ter o roteiro, eu acho que o processo significa ler cada uma dessas cenas e visualizar essas cenas, achar o tom dessas cenas, achar o caminho estético, o caminho de luz, o caminho de cor. Então, eu geralmente sou muito visual, assim, eu tô lendo, eu já tô imaginando como transformar aquilo em imagens e tal. Eu comecei a ser diretor para depois ser roteirista, então talvez seja um processo mais fácil para mim visualizar e planejar essas imagens. Mas é muito de dentro para fora. Eu vejo geralmente pouca referência, eu não sou um refém de referência. Eu tento usar coisas do meu repertório e tal. Porque quando você se identifica com a história, você já se identifica por algum motivo, né? Porque aquilo te ressoa, você já viu aquilo de algum jeito, ou na sua vida, ou no seu repertório cinematográfico, de arte. Então, é isso. Eu acho que é pensar primeiro na dramaturgia, depois nas imagens. Nosso filme é uma comédia que vai depender muito dos nossos atores e da química que a gente vai estabelecer entre esses atores. Como é que você pensa em juntar essas pessoas? Qual é o seu processo de direção de ator? Então, a pergunta do milhão, né? Eu acho que... Espera aí um pouquinho que temos um barulho. Deixa só...
Vou responder de novo, tá? Gente, não sei se isso vai pro ar, mas tem uma criança esgoelando aqui. A gente tá tentando fazer ela ficar quieta. Coisas Então, de som direto. Coisas de som direto. A gente tá gravando aqui num restaurante, no lugar preferido do Diego, que é em frente à adega, porque, nossa, como bebe, né? Que mentira, não bebo nada. Ai. Bebo nada. Bom, retomando aqui, a pergunta é: qual é o seu processo de desenvolvimento dos atores, né? O tratamento que você... Como é que você tira o melhor dos atores para os seus filmes? Algum cineasta muito famoso e reconhecido falava que metade do trabalho do diretor é escalar certo, né? E isso é verdade. Primeira coisa começa com a escolha dos atores, que é feita em conjunto com a produção, com todo mundo que está envolvido. E a partir do momento que a gente acha esses atores, é muito importante você ter uma dramaturgia sólida, uma coisa que você possa defender para eles. Eu preciso ter um entendimento muito grande do texto. Porque quando eu tenho esse entendimento do texto, eu consigo envolvê-los, eu consigo trabalhar essa performance, entender esse subtexto com eles. E eu costumo ensaiar muito. Então acho que esse processo de juntar essa química, né, vem nos ensaios, nas leituras e nesse entendimento do texto. É muito doido porque eu já tive experiência com a minha vida. Nossa. Por favor. É aquela... Por favor. Produtora educada aqui. Elisa sofrendo agora com o som direto. Você vê a nossa vida como era. Imagina o menino do som a vida inteira assim, né? Mas voltando. Ter esse entendimento do texto é muito importante porque você vai defender isso para os atores e tal. E aí eu costumo ensaiar muito. Esses meus ensaios, eu faço todos os ensaios filmados. Isso é uma técnica que eu descobri assim no meu próprio processo. E eu assisto tudo, eu assisto junto com os atores. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente consegue enxergar o que tá dentro, o que tá fora, a gente consegue enxergar se vai para cá ou se vai para lá. E no ensaio não tem pressão, não tem cobrança. Então você pode tentar tudo, testar tudo. Vou fazer isso aqui desse jeito, vou fazer assado, vou fazer para lá, vou fazer para cá. Ninguém tá te cobrando nada. E isso é gostoso, porque vem uma mágica, vem ideias ótimas, ideias incríveis. E eu acho que a gente tem que chegar no nosso máximo potencial já no ensaio. Porque quando a gente chega no set de filmagem, a gente sabe que a gente já conseguiu chegar lá. Você não fica mais com medo, você já conseguiu fazer isso antes. Então, outras pessoas trabalham de outro jeito, né? Mas eu gosto de ter o filme muito planejado, todos os planos estão desenhados, toda a luz já foi pensada e todos os atores já chegaram nas cenas, na emoção certa antes. E aí na hora que a gente vai filmar é tudo mais leve, é mais tranquilo, a gente está seguro, dá uma segurança muito forte e o ator precisa estar seguro. E isso é a diferença também de trabalhar com grandes atores profissionais, atores técnicos. Porque um cara que é profissional, técnico, ele consegue fazer 5 vezes a mesma coisa. Porque isso, Elisa, é uma armadilha para os atores novos. Às vezes eles falam assim, não, que eu me concentrei, eu só tenho esse take. Aí a câmera não focou, você faz o quê? Ou você tem que repetir essa mesma emoção para o outro plano, que o cinema geralmente se faz com uma câmera só. Então a câmera vai lá para o outro lado, você tem que fazer a mesma coisa. Então você tem que conseguir entrar e sair nos seus estados emocionais de um jeito técnico. Se o ator não consegue fazer isso, existem grandes filmes que, por exemplo, trabalham com não atores, aí a pegada, aliás, atores não profissionais, a pegada é diferente. Talvez você tem que ter mais câmeras, você joga a continuidade pro ralo, né? Tem até uma fala curiosa do Fernando Meirelles, do Cidade de Deus, que trabalhou com a grande maioria com atores não profissionais na época. O filme praticamente não tem continuidade, ele fala. Cada take é uma coisa, porque justamente era a proposta daquele filme. Não no nosso caso, não no Arcanos, porque a gente tem sim atores muito bons, muito profissionais, muito técnicos, e isso funciona para mim com ensaio e planejamento. Você falando em entendimento do texto, eu me remeteu aqui que esse entendimento é fundamental porque, inclusive, para a direção de arte e para o fotógrafo. É verdade. Né? Porque o diretor é o maestro disso tudo, né? Ele comanda essa parte artística e tem que tudo andar em uníssono, tem que andar junto. Então, esse entendimento vai fazer com que você briefe, que você encontre
o filme junto com o fotógrafo e o diretor de arte, não é isso? Então, o diretor é muito legal, porque eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com pessoas que são melhores que eu. Então a gente tem um grande diretor de arte no Arcanos, que tem uma experiência gigantesca no cinema, fez filmes muito famosos, muito conhecidos e especiais. E ele tem uma leitura de paleta de cor, de cenário, muito completa. Então, se a gente tem um entendimento do texto, a gente entendeu o que essa cena precisa dizer. Agora, que ferramentas da linguagem cinematográfica vão deixar isso mais claro, vão deixar isso mais bacana de ver? Ele vai ter todo o arsenal dele de repertório, de cores, de texturas. O fotógrafo vai ter o seu arsenal de texturas de luz, de enquadramento, de uso de lentes. E eu acho que o diretor ele precisa entender um pouco dos dois, mas ele vai pegar essas especialidades, essa experiência e dar um norte, dar um caminho. Tá, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve, e juntos a gente vai fazer a melhor cena, a filmagem da melhor cena possível. Então isso serve também para música, com o nosso compositor, isso serve também para todas as pessoas que têm responsabilidades artísticas no filme, e o ator também. O ator muitas vezes ele sugere muitas coisas, né? Ele teve um entendimento daquele texto, e aí eu acho que o papel do diretor, como a Elisa disse, de ser um maestro, é justamente isso, deixar todo mundo no mesmo caminho, no mesmo tempo. Imagina se um tá tocando a tantos BPM e o outro tá tocando a muito menos. Vai ter um choque, né? Então a ideia é todo mundo tá tocando junto. Então mas é isso, é usar o talento das pessoas que estão ao teu redor para fazer o melhor filme possível. Todo mundo tem que estar na mesma página. Nossa, todo mundo tem que estar fazendo o mesmo filme. Parece óbvio essa fala, mas é muito difícil de colocar todo mundo na mesma página, todo mundo focado e direcionado para um mesmo caminho, né? São conversas, né? Muita conversa, entender muito, conversar muito sobre cada cena, cada detalhe, por menor que seja, porque o que é a linguagem cinematográfica, né? É um termo muito guarda-chuva, porque ele engloba tudo, ele engloba a música, os enquadramentos, a lente, as cores, a textura, porque é diferente de você filmar uma pessoa com uma lente 25mm, que é uma lente grande angular, ela vai ter o fundo, por exemplo, vai ficar muito mais presente junto com a pessoa, num plano igual esse que vocês estão vendo aqui, meu. Se eu filmar esse mesmo plano com uma lente 100mm, eu vou desfocar o fundo. E é a mesma coisa? O plano é igual, mas não é a mesma coisa. Num deles, você está vendo a pessoa inserida no cenário. No outro, você está vendo ela distante do cenário, você está vendo ela isolada. Então, essa escolha, por exemplo, determina por isso você tem que entender o subtexto, a dramaturgia. Nessa cena, ela tem que estar isolada ou dentro do cenário? Então, esse tipo de pergunta serve para todos os departamentos. A roupa dela tem que ser um vermelho vibrante ou tem que ser uma cor apagadinha? A música, ela tem que pontuar a cena ou às vezes é uma cena de silêncio absoluto? Cada coisa dessa traz uma impressão diferente quem está vendo. E a linguagem cinematográfica é justamente tudo isso junto, combinado com a montagem também, que é outra coisa que vem depois, mas é tão importante quanto, é quase um segundo roteiro. Porque se eu deixo esse plano inteiro, grande, sem corte nenhum, te dá uma impressão. Agora, se eu faço uma montagem super ágil, com vários planos fechados de olho, de boca, de rosto, você teve uma outra impressão completamente diferente. Então, cada escolha dessa tem que ter a ver com o que a cena quer dizer. O que nos leva a um assunto chamado decupagem. É verdade. E que você está trazendo para esse filme pela primeira vez, pelo menos é a primeira vez que eu vejo isso, você também, esse aplicativo que você trouxe, que facilita demais essa decupagem, que vai levar a todos os departamentos terem uma ideia bem precisa de o que cada departamento precisa fazer para cada plano. Exato. A gente costumava... o que é a decupagem, né? Esse termo também é um termo guarda-chuva, que dependendo do departamento, ele muda um pouquinho de significado. Mas no meu caso, departamento de direção, decupagem é basicamente você fazer o blocking. O que é blocking? Blocking é você estabelecer, eu vou filmar esse plano aqui igual vocês estão me vendo, nesse enquadramento. E o Diego vai entrar aqui do lado direito, vai ter uma cadeira, ele vai sentar. Esse percurso do Diego e o que eu estou filmando chama-se blocking.
O enquadramento também pode ser chamado de mise-en-scène, por exemplo, que vem de outra linha, uma linha francesa, né, de termos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que pensar como que os atores vão se movimentar, onde a câmera vai estar, e isso vai determinar tudo. Vai determinar, por exemplo, se eu tenho que ter esse fundo, o diretor de arte vai ter que providenciar, se tem que ter essa mesa. Se for um plano mais aberto, vocês vão ver mais coisas. Então vai ter que ter uma planta aqui do lado, vai ter que ter, enfim, um universo de coisas. Então, isso é a decupagem. Eu tenho que falar para alguém como que a câmera vai ser filmada. Isso é feito geralmente junto com o fotógrafo. Antigamente, a gente fazia isso num texto. Agora é um PM, é um plano médio, é um plano aberto, é um plano geral, é um plano americano, com close, numa lente tal, e as pessoas tinham que abstrair como que seria isso visualmente. Num filme de maior orçamento, você conseguia fazer storyboard, mas que basicamente alguém pegar e desenhar na mão cada quadradinho desse, como se fosse uma história em quadrinhos. Mas, para ser bem sincero, a realidade do cinema brasileiro eu nunca vi um filme em 100% storyboardado, justamente por conta do custo disso. É uma coisa que não é tão barata. E o tempo também, né? O tempo disso. Que leva para fazer, né? Geralmente filmes de grande orçamento norte-americanos, eles são todos storyboardados e além disso eles vão um passo além, eles fazem um animatic. O animatic é transformar isso em animações. E filmes maiores ainda, por exemplo, os filmes da Marvel, eles fazem uma coisa chamada pré-visualização, que é uma animação em computação gráfica de toda a cena, já montada, já com música, com edição, para ver, porque antes deles irem lá filmar e gastar 100 milhões de dólares, eles têm que saber se aquilo funciona, né? Exatamente. Agora, no nosso caso, não existe isso, então surgiu uma possibilidade que é recente, de um programa que possibilita a gente fazer storyboards 3D em tempo real. Então você pega um iPad, provavelmente a gente vai cobrir com imagens disso. A gente pega exatamente, eu queria te perguntar se você mostra isso pra gente. Mostra aí, vai entrar aí depois. Exatamente. A gente pega um iPad e a gente desenha a cena. Vai ter uma mesa, vai ter uma pessoa sentada, vai ter um fundo, tudo que precisa, a luz, e a gente vai fazendo. A câmera vai ficar aqui, a câmera vai ficar ali, e à medida que você vai mudando a câmera de posição, mudando a lente, mudando a luz, automaticamente os storyboards vão sendo gerados, e já com essa decupagem. Então, cada departamento vai receber uma folha impressa, por exemplo, ou num documento online. A cena de hoje vão ser esses planos. Então, tá pronto, o diretor de arte vai saber que não vai precisar colocar uma planta aqui do meu lado que não vai aparecer, por exemplo. Então, vai facilitar muito todos os departamentos e vai dar uma noção muito boa para todo mundo se essa cena está bem montada, se ela está bem decupada, aliás, se ela funciona, se ela necessita de um planinho a mais ou a menos. Tudo é planejamento, entendeu? Para você chegar no set e não ter dúvida. O set, ele sempre permite criação. Vamos criar uma coisa, uma inspiração que vem. Só que você só consegue se inspirar depois de algo muito estabelecido, algo que você sabe que vai dar certo. Aí você fica relaxado para ter uma ideia. Agora, se chega no set com essa coisa não pronta, isso é muito comum, né? Em filmes menores ou filmes que está começando. Não, lá eu vejo como eu filmo. Isso é um perigo, porque ninguém está sabendo o que você vai fazer, aí você resolve fazer, por exemplo, um plano alto, não tem como você subir, não tem equipamento certo, vai aparecer uma coisa que não tem lixo no set, tem uma sorte de coisas que podem dar errado se você quiser ser criativo na hora. Você tem que ser criativo antes, porque ficar tranquilo. E também, Diego, porque cada decisão você tem um custo. Então, essa decupagem prévia nos permite o controle orçamentário também. Total. Me permite te dar coisas, trocar uma coisa pela outra de maneira a que quando você chegue lá não haja surpresas, porque surpresas custam dinheiro e às vezes a gente não tem, e às vezes você não vai ter sua cena, não vai fazer a cena que você deseja por falta de recursos, porque a gente não planejou. Eu costumo dizer nos meus cursos que o planejamento num filme é a alma do negócio. É tudo. Quanto mais você planeja, mais você tem controle de tudo. O controle artístico, o controle orçamentário, o controle do produto final. Então, vamos mostrar para eles agora como é que funciona isso, porque é um aplicativo que daqui a pouco, essa primeira versão, pelo que você estava me dizendo, ele é novo. Ele é novo e ele vai ficar cada vez mais sofisticado, e eu acho bom que todo mundo tenha acesso a isso. Mas antes de mostrar o
programa em si, eu quero te fazer uma última pergunta. Diga. Aqui. Qual é, o que você acha que será, que está sendo ou que será o seu grande desafio para a gente, nesse filme, né? Para a gente chegar no final com uma comédia extremamente engraçada, de bom gosto. Eu acho um filme que vá para a família, um filme que agrade as pessoas, que as pessoas vá e riam e se emocionem, enfim. Qual é o teu maior desafio nesse projeto? Acho que hoje o maior desafio desse projeto é a gente ter muito acertado e muito claro a nossa dramaturgia. A gente está investindo muito tempo nisso, com muitas cabeças pensantes, porque é a base de tudo. Começa do papel. Então hoje a gente está nessa fase de ser bem chato e colocar muita energia nessa dramaturgia. E hoje eu acho que esse é o maior desafio. No próximo passo, o maior desafio é a gente dar dinamismo para esse filme, porque é um filme que vai se passar em poucas locações, com poucos personagens, uma locação principal onde acontece muita coisa. Então a gente tem que dar dinamismo, graça para esse filme, ele não ficar monótono. E também a gente tem que lidar com o calor, que é uma questão que a Elisa vai explorar depois em termos de produção, mas parece uma coisa simples, mas não. Cada filme tem uma característica de dificuldade de processo. Aqui a gente está numa cidade que faz 30 graus na sombra, principalmente na época que a gente vai filmar. O ano todo. O ano todo. Então, que tipo de luz que a gente vai usar? Se for usar uma luz, por exemplo, a gente vai fazer luz de janela. Como é que se faz luz de janela de um jeito barato ou de um jeito simples? A gente faz com brute. São luzes super fortes, que inclusive a galera chama de farol de fusca. São vários faróis de fusca juntos. Coloca lá fora e entra essa luz. Só que essa luz vai aumentar nossa temperatura uns 5 graus lá dentro do set. Então, sem fazer isso... Porque é tungstênio? É tungstênio. Então, todas as luzes de tungstênio, são as luzes amarelas, sabe? Fresnel, elas esquentam. Então, já é uma bandeira vermelha. A gente não pode usar essas luzes nas internas, na nossa casa principal, nossa pensão, né? Então a gente vai ter que apostar aqui em LED, a gente vai ter que apostar em luzes que não esquentam. Só que essas luzes também não existem aqui onde a gente está. Então a gente vai ter que trazer isso de fora, enfim. São questões muito... De produção. Mas que influenciam diretamente na tua criação. Exato. Por isso que o cinema é lindo de ver como é uma obra tão coletiva. Porque os problemas de produção também são problemas artísticos, porque se eu não dar uma solução artística para a Elisa... ela então LED dá certo? LED dá certo. Agora a Elisa vai procurar o LED. E é uma coisa, uma pessoa complementando a outra, porque são funções muito complementares. E cinema é isso, é uma obra coletiva. E vai vir um monte de problema ainda pela frente, mas com conversa, com entendimento, a gente vai resolver todos eles e vai ficar incrível. Beleza, obrigado, Diego. Vamos em frente. Eu estou animadíssima. Estou gostando muito de trabalhar com você. Eu acho que você vai conseguir trazer esse dinamismo. Eu acredito mesmo, a gente está aqui junto há uma semana, né? E a gente tem conversado muito sobre o projeto, sobre o roteiro, sobre nossas piadas visuais, sobre como a gente faz com que esse filme fique com uma linguagem moderna, com ritmo, com dinamismo. E a minha visão de produtora aqui é que eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente está num caminho de conseguir esse objetivo aqui. Tamo junto, vai ficar lindo, eu estou muito confiante. Eu acho que, além disso, a cidade é muito bonita. Quando eu me deparei com a cidade histórica de São Luís, eu não conhecia, eu fiquei em choque, mas falei, uau. As locações que a Elisa conseguiu junto com o Joaquim, que já estavam previamente escolhidas quando eu cheguei, elas são muito mais bonitas do que eu achei que eram. Então isso já dá um respiro, um alívio. Nossa, vai ficar lindo, sabe? A cidade na parte noturna é linda, tem uma iluminação pública muito forte, sabe? E bonita, parece que você está lá em Paris. Então a gente tá até brincando que o nosso filme vai chamar Meia-Noite em Paris, aliás, Meia-Noite em São Luís. Quem viu o filme do Woody Allen vai fazer a referência. Então assim, tô muito animado e a gente tem um elenco dos sonhos. Quando você tem um elenco dos sonhos, uma produção boa e locações boas, é o que precisa. O primeiro passo, né, a base, né, você tem que ter uma base sólida para a gente poder criar em cima dessa base sólida. E a base sólida é isso, é produção, é direção, é elenco, roteiro, né? Roteiro,
né? Trilha sonora. Trilha sonora, daqui a pouquinho. Aliás, nosso filme é mega musical, né? É mega musical. A gente nem filmamos ainda e já temos meia dúzia de músicas já escolhidas para o filme, que são músicas que interferem, né, que ajudam a gente a contar a história. Eu costumo dizer, já falei isso outras vezes nos meus vídeos, que para mim o filme ele se apoia artisticamente em 3 pilares: roteiro, direção e trilha sonora, né? E a produção vai fazer com que isso tudo seja possível, né? Exato. Isso que nós produtores fazemos, transformamos essas ideias todas do Diego aí, ó, em filme. Em filme. Ou série, né? Para pontuar a última coisa, é interessante dizer que trilha sonora, esse termo, ele é muito importante porque ele não é só música. Trilha sonora também é ruído, também é silêncio, também é desenho de som, que muda toda a sua experiência. E a trilha sonora ela vem justamente do tempo da película, né? Que você tinha uma trilha sonora, quando todo o som do filme estava ali. Então é realmente muito importante. Quando você tem uma imagem chacoalhando, mas você faz um som maravilhoso, a câmera chacoalhando vira linguagem. Agora, se esse som estiver ruim, fica tudo meio que ruim. Então Eu acho que como dica, inclusive, para se entender, um filme para mim que foi muito importante em termos de experiência no cinema, experiência auditiva, que é o Som do Silêncio. Nossa. Você viu o Som do Silêncio? O Som do Silêncio, você consegue... É uma experiência, né? Uma experiência. Você consegue entrar, viver a vida daquele personagem que é surdo, que não é surdo, e passa a ser surdo. Você consegue completamente sentir aquilo tudo. Chega no final daquele... Você vira o personagem. Para entender a importância do som, assistam o Som do Silêncio. Ganhou o Oscar de som. De som, esse obviamente. Filme é muito legal porque ele não tem trilha sonora, trilha musical. Incidental, ele só tem trilha diegética quando ele toca a bateria, depois disso ele não tem mais nada. E mesmo assim tem uma trilha sonora fabulosa, porque justamente a trilha sonora é o conjunto de todos os sons que compõem o filme e que contribui para a linguagem cinematográfica, que a gente disse agora há pouco, né? Então assistam, essa é uma aula de som mesmo. Outro filme que eu gosto muito de som é o Gravidade. Sim. Não sei se a Elisa vai se lembrar, mas quando eu vi no cinema eu fiquei chocado, porque justamente no vácuo, né? Não tem som. Pois é, não, tem o som do vácuo. Tem o som do vácuo, exatamente. Que é aquele som, não som. E aí quando a gente entra no capacete dela, a gente escuta tudo meio que abafado, porque a gente tá no ponto de vista dela sentindo o que ela tá sentindo. E aí quando ela entra na nave, o som tá normal. Cara, é assim, é genial. E o som é um departamento no filme, né, Elisa, que as pessoas geralmente não sabem, mas você fica meses fazendo. Você tem um monte de gente que entra na equipe para fazer isso, são profissionais de Foley, profissionais de mixagem e, enfim... Meio ambiente, efeitos sonoros, né? Muitas vezes efeitos que não existem, criados, né? A gente... no meu último filme a gente usou muitas coisas que a gente chama Better Than Real. Que é isso? A gente tinha uma cena de um isqueiro. Como que é o som de um isqueiro? É assim, tic. Mas nessa cena o isqueiro faz tchum, e o fogo vem. Parece um maçarico, né? Porque naquela cena era uma cena com tensão sexual. Então um personagem tava olhando pro outro. Aí vem aquele isqueiro, aquele fogo, tchum. Aquele é o fogo da paixão, é o fogo que tá queimando naquela cena. Ou seja, você podia fazer um som real, mas a gente não tá falando de realidade. O cinema, ele induz os nossos sentidos, ele quer provocar uma experiência. Então, por isso que o som muda tudo. É uma experiência audiovisual. Exato. Por isso que somos uma indústria audiovisual, porque tudo que junta som e imagem é audiovisual, né? Seja cinema, seja televisão, né? Juntou um com o outro, são duas experiências, a auditiva e a visual conjunta, né? que nos... Eu fico pensando que daqui uns anos, eu sempre pensei nisso, que a gente daqui a pouco vai para o cinema e também vai ter experiência olfativa. Olha, seria incrível. Não é? Seria incrível. Olfativa. Nos parques da Disney já tem aqueles cinemas que você treme e que chove, você se molha, né? Já tem umas experiências nesse sentido. Mas imagina até no Brasil tem também, né? Eu sei que é de São Paulo, que é minha cidade, não sei no Rio, se tem, você me confirma, mas tem lá num dos shoppings, uma coisa que chacoalha. Eu assisti o Gravidade nesse filme. Na hora que a pedra bate na nave, eu levei um soco aqui na costela, que a cadeira me deu. Foi parar no hospital, né? Mas a coisa do olfato seria muito... Não seria? Mas eu vou te falar uma coisa, existe um filme
eu não sei se você assistiu, chamado Perfume. Que ele é um livro, um best-seller, e é um grande cineasta que fez. E o grande lance, todo mundo achava esse livro, ninguém conseguia adaptar, porque ele fala sobre cheiro, só que é linguagem audiovisual. Como é que você vai falar sobre cheiro? E eu te digo que com imagem, com som, você consegue quase sentir o cheiro das coisas. Você vê como que a gente, a linguagem muda. O cheiro, né, ele tá, o olfato, o cheiro ele tá gravado dentro do seu subconsciente. Na memória. Então, se você bota ali uma panela de feijoada na tela e abre, você vai sentir aquele cheiro. Claro. Quem nunca sentiu vontade de comer um negócio que a Palmirinha tava fazendo na televisão, que é a Ana Maria Braga. Lógico, você dá água na boca, você vê o negócio da água na boca, por quê? Porque você tem aquela sensação do paladar dentro de você, né? Vamos fazer um filme desse? Vamos fazer um filme de cheiro. Quem tiver ideias de roteiro, ó, mandem pra Elisa. Filme de cheiro, tá? E olfato. Olfato e paladar. Bom, Diego, obrigada, viu? De nada. Espero que nossos seguidores gostem dessa conversa e vamos ter outras, né? No processo, quando a gente for andando, a gente vai... Essa é a minha primeira visita para São Luís, para as pessoas se entenderem em termos de cronograma. A gente foi fazer uma visita de locações e a gente volta para cá mais ou menos em agosto, é isso? Em agosto. E aí até lá a gente já vai ter coisas que vão ter andado, por exemplo, decupagem, vai ter já coisas de arte, que a Elisa vai mostrar tudo aí pra vocês. É uma faculdade de cinema, é gratuita. Isso. Então tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Pessoal, a gente vai mostrar agora o Previs Pro, que é um programa que a gente está usando para fazer o storyboard e a decupagem do filme. Então aqui você tem todos os projetos de todos os filmes que você tem. Por exemplo, Arcanos, clico aqui, que é o nosso filme, e aqui você vai fazer as cenas. Por enquanto a gente não tem ainda nenhuma cena, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então a gente clica aqui, esse programa te dá uma planta baixa da cena. Aqui você tem a câmera, você pode clicar nessa câmera, mudar a lente da câmera. Repara aqui, ó, que conforme a gente vai mudando, vai aproximando, tá vendo? Ele já gera os storyboards de forma automática. Também com a luz, você pode mudar a luz, ó, colocar a luz mais pra cá no rosto, dá uma olhadinha mudando ali, ó, certo? Beleza, clico aqui 2 vezes, você vê isso daqui de tela cheia, também você consegue mudar, reenquadrar isso daqui e assim por diante. A gente consegue também fazer o foco, então eu posso abrir aqui, por exemplo, o nosso foco, agora você vê que o fundo desfocou. E conforme você mudar a lente, desfoca mais ou menos. Isso é importante para mostrar para o diretor de arte, para o diretor de fotografia, o que você quer enquanto diretor, né? Ah, eu quero esse plano com fundo desfocado. Aí ele vai traduzir isso daqui tecnicamente para a câmera, para o equipamento dele. Você fez esse plano, em seguida eu fiz esse segundo, que é um lateral, certo? Da nossa protagonista. E você pode clicar na protagonista também, mudar a pose dela, você tem várias poses. Você pode escolher, você faz o elenco, você faz tudo. É bem interessante. Vou dar um exemplo agora da visualização 3D. Em vez de ver em planta baixa, você pode ver assim em 3D. Aí de repente você vê toda a cena. Você pode usar os dedos, girar, fazer o que você quiser. Aqui está a câmera, você mexe ela de lugar. Aqui está a luz, você pode colocar, por exemplo, um cenário. Isso daqui é uma estante que eu gostaria que aparecesse, por exemplo, no fundo. E assim por diante. Agora eu vou dar um exemplo de uma cena mais complexa, por exemplo. Você vê o nível de detalhe que você pode chegar. Por exemplo, essa cena aqui que é uma cena de luta. Você tem todo esse cenário, tudo isso daqui faz parte do programa, tá? E olha como fica legal o storyboard. Essas flechinhas vermelhas significam movimento de câmera, que nesse caso é um dolly in, você está se aproximando da cena. E aqui um dolly out. E aqui um plano contra plongé. Basicamente isso daqui é quase um zenital. É isso. Esse é o Previs Pro. Esse é o jeito que a gente vai decupar o filme Arcanos. Você pode, se você tiver um iPad ou um iPhone, por enquanto não tem para Android esse aplicativo, você pode usá-lo. É isso. Beleza. Assim que a gente tiver a nossa própria decupagem, nós vamos mostrar aqui, certo? Perfeito. Daqui a pouquinho já vai ter nas próximas semanas. É isso aí, comunidade. Se você curtiu, dá um like aí no vídeo, beleza? E até a próxima semana com um novo vídeo falando sobre tudo que acontece nos bastidores de Arcanos. Tchau!